Será que temos oficialmente de volta o nosso quadro Vida de Leitor aqui no canal, que é basicamente um vlog da vida, tanto da Aya enquanto pessoa, como da Aya enquanto leitora, e é bom que eu consigo organizar melhor os meus pensamentos em vlog. Porém, eu venho de uma ressaca horrorosa. Eu me considero ainda com uns pezinhos lá dentro da ressaca, que eu passei março inteiro sem ler, abril inteiro sem ler. Na verdade, em fevereiro, assim, eu já não tava muito com vontade. Hoje é dia 27 de abril, uma quinta-feira, e eu acho que estou começando a passar um pouco desta fase, porque eu peguei esse livro aqui pra ler, inclusive resolvi fazer live todos os dias, porque eu precisava focar e falar, eu tenho que ler um livro. Não é só por prazer, é por prazer, assim, no final das contas, mas é porque eu me matriculei em um curso de literatura inglesa. Eu acho que quem acompanha aqui sabe que eu sempre faço um outro curso de literatura inglesa, e dessa vez envolve ler 2 livros da Jane Austen. Eu precisava muito passar por essa primeira etapa, que é ler o livro pra poder assistir às aulas, e eu não tava conseguindo. Eu passei o mês todo de abril falando, não, agora eu vou começar, agora eu vou começar, agora eu vou começar, e eu nunca começava, até porque eu tava estudando bastante, e aí acabava que eu não tava lendo nada. Comecei, inclusive, um monte de livros por aí. Provavelmente, se eu conseguir manter a frequência de leitura, ainda não estou me considerando vitoriosa, porque eu passei por um momento tão, assim, de realmente não querer ler, e eu respeito tanto esse meu momento que eu ainda não tenho certeza se eu voltei. Eu comecei vários outros livros, e aí se continuar aí essa vontade de ler, eu provavelmente vou gravar mais vidas de leitora. Então, se vocês gostarem, me avisa aqui nos comentários, porque eu nunca sei se é um tipo de vlog que vocês gostam de assistir. Eu tenho 2 metas de leitura pra final dessa semana, talvez a semana que vem inteira, porque, como eu disse, estou lendo bem devagarzinho, que é, são 4 metas. A primeira meta é terminar esse livro. Eu já tô quase no finalzinho, gente, 600 páginas vencidas quase, falta só 120 páginas pra finalizar. Eu preciso primeiro ler esse livro. 2, depois eu vou assistir as aulas gravadas que tem sobre esse livro. Depois eu vou começar, em terceiro lugar, ler A Abadia de Northanger, também da Jane Austen. Inclusive eu vou ler na edição da Penguin. Essas capas eu acho muito lindas, porque elas se combinam. E ele é mais fininho, tá vendo? Então eu acho que eu vou conseguir concluir bem mais rápido. Esse aqui, em contrapartida, tem quase 300 páginas, então assim, metade eu acho que eu vou conseguir ler em meia semana. E depois, por último, eu vou assistir as aulas referente a este livro. Eu não sei se já tem todas as aulas disponíveis. Parte desse livro aqui vai ser assíncrona, né? Então são aulas que já estão gravadas e foram disponibilizadas pela professora. E a parte desse livro aqui serão aulas síncronas. E eu não sei direito como tá as datas, porque eu acho que eu tô bem atrasada. Eu não sei se alguém tem dúvida, né? Mas já vou adiantando, esses cursos que eu faço é de um perfil chamado Literatura Inglesa no Instagram, é da professora Marcela, e esse já é o 4º curso que eu faço com ela. Eu adoro, porque também é um curso oferecido pela UERJ, então eu ganho certificado de conclusão, etc, etc. Eu faço, digamos que 95% por conta de prazer, porque eu gosto muito de conhecer a literatura inglesa, ainda mais nessa época. São cursos pagos, mas pra quem tiver interesse, fica a indicação do perfil. E é isso, essa semana então vou vlogando pra vocês, eu espero que dê tudo certo. Eu espero mesmo que dê tudo certo. Não sei se estou botando tanta fé em mim, e seja o que Deus quiser. Voltei pra contar pra vocês que eu terminei de ler o livro na sexta-feira mesmo, acho que um dia depois do dia que eu comecei o vlog. Não tenho certeza, já estou um pouco perdida. Hoje é domingo, sábado. Eu jurei que eu ia assistir minhas aulas, finalmente, tirar o atraso do meu curso de literatura. Porém, eu fiquei enrolando o sábado todo, fiquei fazendo outras coisas. E aí hoje, domingo, eu falei, não, é hoje que eu vou assistir minhas aulas. Nesse meio tempo, pra não dizer que eu não fiz nada no sábado de útil, eu comecei a ler esse livro aqui, Loucos por Livros, mas que a gente deixou pra um próximo vlog. Mas já adianto que eu não estou, por enquanto, amando tanto. Tô bem no início, 150 páginas lidas. Eu fui abrir hoje o meu curso, né, mais cedo, e olha o que eu descobri. Dessa vez o curso tá rolando no Hotmart. A professora geralmente fazia online, mas aí ela resolveu apresentar o curso metade em modo assíncrono, né, que são aulas já gravadas, e outra metade em aulas síncronas, que são aulas ao vivo. Porém, sendo bem sincera, pra mim não faz muita diferença, porque eu sempre assisto atrasada. E aí eu fui olhar aqui os módulos, que tá tudo bem divididinho, e eu descobri que Mansfield Park era primeiro do que Emma. Eu jurava, primeiro, que eu tava toda errada. Eu estava toda errada, porque eu jurei que a gente ia ler Emma e A Abadia de Northanger. Inclusive, já tinha separado meus livros, né? E tava até feliz, que eu falei, meu Deus, a Abadia é curtinho, vai ser mó rapidinho, Emma mó grandão, e tá tudo bem, bem equilibrado. Aí eu descobri que não tem Abadia. Na verdade, eu vou ler Mansfield Park. Já devia ter lido Mansfield Park, que também tem 600
páginas e é o único livro que eu não tenho em casa. Inclusive fui ver, eu acho que já foram até todas as aulas ao vivo, já até aconteceram. Você me pergunta, Aya, mas por que tu não assiste a aula de Emma antes? Porque eu já conheço um pouco o estilo do curso e eu sei que se eu fizer isso, eu vou pegar spoiler de Mansfield Park, porque veio antes e é por certeza que a professora vai falar, não, porque a gente já comentou sobre isso, Mansfield Park, e eu não li. Então eu acho que eu vou ter que dar um jeito de conseguir o livro ou e-book pelo menos pra poder assistir essas aulas e aí pelo menos um já tá lido, né, gente? Fazer o foco aí da semana, ler mais um livrão de 600 páginas. E deixa eu mostrar pra vocês, eu nem sei se pode, professora, se não puder, não sei se você assiste meus vídeos, mas se não puder, me perdoa. Mas eu acho que é um ótimo jeito de divulgar o seu trabalho, que é muito bom. E por dentro é tudo divididinho, né? E sobre os personagens, sobre a sociedade, principalmente, sobre as características da Jane Austen enquanto escritora, a ironia dela, a vida dela, em que contexto ela estava inserida. Então eu gosto muito, 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 muito desse curso por conta disso. E é muito doido ver como realmente os livros, por exemplo, da Jane Austen, é realmente como se fosse um registro de como a sociedade era na época. Tudo bem que era a sociedade que ela estava inserida, né, que ela conhecia, mas ainda assim, como as pessoas se comportavam, o que era importante, o que não era, sabe? Isso pra mim é muito doido, é como se a gente estivesse lá dentro, conhecendo as pessoas. Inclusive no livro, eu li uma coisa que faz muito sentido. A esta altura, parece razoável afirmar que Emma é muito mais do que um romance sobre amor e casamento para mocinhas sonhadoras e ingênuas. Por isso, lê-la em chave escapista ou romântica é uma simplificação. É exatamente isso, cara. Os livros da Jane Austen não é, assim, sobre o romance. Na verdade, se você for imaginar, o romance nem é tão romântico assim, sabe? Não é sobre isso o livro. Não é, definitivamente não é. O alvo de Austen é o leitor adulto, que sabe apreciar sua agudeza para expor os defeitos, as deficiências e a hipocrisia que observa na conduta e no caráter de suas personagens, mas também para dramatizar momentos de reflexão, autoanálise e descoberta por parte de suas protagonistas. Com a visão clássica de ordem e controle característicos de seu estilo e ponto de vista, Austen cria um mundo regido pelo dever, boas maneiras, pelo senso de responsabilidade inerente à condição social daqueles em posição de privilégio, racionalidade e decoro. Suas narrativas são exemplos de precisão, sutileza, elegância e clareza. Minimalista, Austen é uma observadora irônica da vida e mobiliza sua perspicácia para comentar os costumes de seu tempo. É exatamente isso, é como se a gente estivesse assistindo, sabe? As pessoas, a forma como elas se comportavam. E exibir o ridículo de certas convenções e comportamentos sociais sem poupar nem ao menos as heroínas. Esse universo racional, gentil e polido, no qual predominantemente o recato, a moderação, a cortesia, deixa entrever pelas frestas os mecanismos que regulam a vida em sociedade. Foi por uma dessas coisas ditas aqui que eu gostei muito de Emma, porque eu acho que ela, de todas as personagens protagonistas que eu li da Jane Austen até hoje, é a mais imperfeita de todas. Ela erra tanto, mas ela erra tanto, e ela entra num modo assim de autoanálise dos seus erros, dos seus defeitos, que eu achei isso muito legal no livro. Mas eu vou comentar mais pra frente, porque senão acaba ficando duplicado, né? Eu falar agora porque eu li, depois quando assistir a aula. Então eu vou seguir a ordem. Primeiro a gente vai falar sobre Mansfield Park e depois a gente fala sobre Emma. Combinado? Agora deixa eu dar um jeito de ir atrás do meu livro. Vim na livraria procurar meu livro, mas aparentemente na edição que eu gosto, que é da Penguin, não tem. E aí, se tiver só da Martin Claret, não vou comprar aqui. Queria tanto que tivesse, mas não tem nenhum da Jane Austen. Uma edição da Penguin. Que outra. Qual outra editora aqui tem Mansfield Park? Além de Penguin, Martin Claret. Será que Zahar tem? Bom que tá tendo uma aba de promoção, vou logo dar uma olhada. Ela viu que tem no estoque essa edição aqui que eu gosto. Eu acho que eu já até mostrei aqui, que é da José Olímpio. Eu tenho Orgulho e Preconceito é esse. Eu tenho Morro dos Vivantes e eu li Persuasão nessa edição. Gostei bastante e ele fica lindo, colecionável. Mas aparentemente aqui não tem. Eu só tenho Orgulho e Preconceito, Persuasão. Eu acho que tem a Abadia de Northanger. Acho que essas são haters de... até que não é essa capa. De Mansfield Park. Não tem uma edição de Mansfield Park. Só aqui, tudo junto, ó. Ai, tem Isabel Allende. Belo. Belo. E o Matheus, com certeza, já está lá na aba das canetas, que é lá no fundo, vamos ver. Nunca pude estar tão certa. Ele está em seu habitat natural.
nem suspeita que eu tô filmando. O que temos de bom aqui? Tem você. Olha, edição especial de Assim Que Acaba, capa dura. Esses brilhos, sei lá, eu acho meio... Não sei se eu gosto. Acho que eu não gosto. Mas a capa é a mesminha, né? Olha só, pra quem gosta de corte colorido. Eu particularmente detesto, mas tá bonito, tá bonito. Elas estão procurando meu livro. Sabe que tem um em estoque, porém não sabe por onde anda. Talvez tenham devolvido pra editora. Meu único livro que eu queria. Cheguei em casa, saí só pra procurar o meu livro. Ainda pensei assim, vou na leitura, que a chance de ter é maior do que na Saraiva aqui da minha cidade. Que Saraiva geralmente tem mais livro mais contemporâneo. Na leitura eu encontro mais clássicos, porém não tinha. A mulher falou que provavelmente o único que tinha da José Olímpio, Mansfield Park, foi de uma compra que uma moça fez. E ela devolveu e provavelmente foi embora junto com as devoluções que eles fizeram para as editoras. Não sei como funciona, mas ela me falou isso. Aí eu não achei. E aí eu tenho duas opções. Ou eu compro pela internet, que tá R$33, a edição da Penguin. Tipo, deve ser provavelmente muito parecido com isso daqui, porque eu já vi que tem 600 páginas. Só que também vai abrir uma livraria na minha cidade. Hoje é dia 30 de abril, né? Domingo, como eu comentei com vocês. E dia 2 agora de maio, terça-feira, vai abrir uma livraria nova na minha cidade. E eu acho que eles têm bastante título lá, porque eu tava vendo os stories que eles andam fazendo, né, nessa etapa de pré-abertura. Receberam muito livro, inclusive muitos clássicos, então eu acho que pode ter Mansfield Park por lá. E aí, como? Se eu tivesse que comprar pela internet, eu ia ter que esperar até o dia 4, eu acho que eu vou esperar essa livraria abrir e vou lá, aproveito, prestigio, compro outros livros, né, apoio um pouco a livraria local e aí eu aproveito e conheço espaço, né? Até porque eu já tava com essa mania há um tempo de só comprar livro físico em livraria. Lendo esse livro, então, me dá mais vontade. Porque a personagem principal, né, ela comenta um pouco sobre isso. Sobre o ato das pessoas comprarem livros só na Amazon e estarem matando as livrarias locais. E que cada livraria local dessa é o sonho de alguém. Eu fiquei mais ainda pensando nisso e aí sempre que dá, hoje em dia, eu prefiro focar em livrarias locais, comprar presencialmente, até livrarias grandes eu ainda prefiro um pouco, apesar de geralmente custar o quê? O dobro. Na Amazon tava 33, vamos ver quanto que vai estar nessa livraria, mas ainda assim prefiro. E aí também, boa notícia, eu postei nos stories, né, que eu não tava podendo assistir as aulas porque eu li na ordem errada, e aí a minha professora me segue, ela viu e ela disse que não tem problema, eu posso assistir na ordem que eu quiser e que provavelmente eu não vou pegar spoiler de Mansfield Park, que ela comenta uma coisa ou outra, mas ela não chega a falar tanto sobre, justamente pra pessoa poder assistir na ordem que quiser. E aí, fiquei feliz, que daí isso significa que eu posso assistir as aulas enquanto o livro não chega aqui em casa, e é isso que eu vou fazer. Inclusive, hoje, final de domingo, como eu acordei muito tarde hoje, eu irei fazer isso, assistir se eu não me engano, eu mostrei pra vocês, eu tinha umas 5 ou 6 aulas por lá, vou ver se eu assisto pelo menos umas 3. Eu não sei quanto tempo leva, eu sei que são aulas longas, porque já assisti outras aulas dela, eu sei que são aulas longas, então não sei quanto tempo vai demorar cada uma. Atualizações, então. Não comprei absolutamente nada no shopping, só fui lá, comi uma besteirinha e não comprei nada. Voltei com as mãos vazias porque eu sou uma nova mulher. Não compro mais coisas no shopping, sou uma nova mulher, nova mulher. E o Matheus também voltou sem nenhuma caneta. Um novo homem. Assunto aleatório, mas essa é a primeira vez que eu assisto uma aula gravada da minha professora. E primeiro, ela tá belíssima nessa. Ela tá belíssima. E dá pra admirar mais ainda a coleção dela. Não tem como não olhar, gente. Essa coleção, confesso, eu não gosto tanto. Acho que eu já tive um livro, não é minha preferida. Tem essa coleção aqui em cima, quase não dá pra ver. Tem essa coleção aqui que eu acho muito linda, viu? Ela é menorzinha, capa dura, se eu não me engano. Mas ela é muito bonita. E tem essa coleção que é a minha preferida. Essas aqui são capas brochuras. E olha que bonitinha. Capas brochura. E aí, olha o tamanho da coleção dela. Olha o tamanho da minha coleção. Eu tô quase lá, gente. Nossa, eu tô muito quase lá. Tenho 2. Tenho 2 livros. Será que um dia chega assim? Mas a minha regra é, eu só compro os livros que eu vou ler naquela hora. Eu não compro só pra ter coleção. Não faço mais isso. Mas olha, que coleção belíssima. Quase meia-noite, terminei de assistir 3 aulas.
Já aceitei que Emma é minha protagonista favorita de Jane Austen. No geral, a galera, tipo, as pessoas que falaram um pouco sobre, que acharam, falaram que acharam ela mimada, não gostaram dela. Na verdade, ficaram até com um pouco de raiva conforme liam. E eu lembro que desde a primeira vez que eu li, eu achei a Emma adorável, não é bem a palavra, mas real, sabe? Acho que o segredo foi todo esse. É real, com defeitos e muitas dúvidas e assim, achando que tava certa, mas estando errada, e volta atrás e não volta. Eu gostei muito disso. Inclusive, a primeira aula que teve falava sobre a apresentação, né, de Emma, e como naquela época que a autora tinha acabado de escrever o livro, ela recebeu uma carta do bibliotecário do príncipe regente da época falando que o príncipe adorava os livros da Jane Austen, mas que seria interessante ela escrever de tal jeito, fazer tais personagens, usar tais tramas e tais caminhos pra história. E a Jane Austen super irônica, parecendo muito polida, mas falando que, ai, eu sei que os meus livros e a minha forma de escrever não é a melhor do mundo, eu não sou a pessoa mais talentosa, mas continuarei escrevendo da minha forma, nananã. E aí você vê que o cara tentou, né, implementar aí uma nova forma, uma nova história para ela escrever de um novo jeito, conforme ele gostaria. O primeiro material que a professora traz mostra como seria essa personagem da Jane Austen se ela seguisse, sabe, as dicas desse bibliotecário do príncipe regente. Então é muito engraçado de ver como ela continuou com a forma como ela queria escrever, que ela acreditava ser da maneira dela, da forma dela, apesar de ser bem diferente do que estava sendo feito na época. Então os livros da Jane Austen, no geral, muita gente reclama, fala que, ai, não acontece nada, muito cotidiano. A Jane Austen, por exemplo, os personagens nem saem do lugar onde elas vivem, geralmente é naquela comunidade, naquele círculo social, e muita gente reclama, assim, que não acontece nada nos livros dela, mas acontece muita coisa. O segredo, assim, a delícia de ler Jane Austen, eu acho que é você, primeira vez que você percebe essa entrelinha, você nunca mais consegue não perceber isso. A ironia nas entrelinhas e a forma como ela, apesar de estar naquele círculo, os personagens não saírem de lá, dá pra gente aprender muita coisa sobre aquela sociedade. Inclusive, a Jane Austen comenta, né, numa das cartas que ela troca, que um autor, no caso, vamos falar sobre ela, por exemplo, jamais deveria escrever sobre lugares que ele nunca esteve. Então, acho que esse também é um dos motivos pelo qual a Jane Austen sempre escreve lá dentro daquela sociedade que ela conhecia, naquele ambiente. Eu sei que eu ainda não falei muito sobre a história em si, mas eu acredito que a essa altura, se você tá assistindo o vlog de Emma, você saiba minimamente, mas amanhã, ou assim que eu terminar de assistir minhas aulas, num próximo dia, eu venho aqui contar um pouquinho sobre a história, pra ver se você quer ler ou não, caso você ainda não tenha lido. Tô gostando bastante. Como uma das próximas aulas, né, em relação a Emma e o cinema, eu não sou muito de assistir adaptações, nunca gostei muito, nunca tive muita vontade, mas eu acho que eu vou pegar e ver a última adaptação de 2019, que foi muito bem comentada na aula hoje, inclusive, pra entender mais, né? Ele tem no YouTube. Eu vou alugar por R$6,90, então tá um preço ótimo. E eu vou assistir agora, que é quase meia-noite de um domingo. Por sorte, amanhã é feriado, então o fato de eu ter acordado muito tarde hoje não estragou tanto. Na verdade, estragou um pouco, né? Que amanhã, segunda-feira, eu vou ter que dar meu jeito de dormir igual uma pessoa normal à noite para voltar para a rotina na terça-feira. Mas, por hora, vou assistir esse filme agora de madrugada. Quem sabe eu não assisto outras aulas aí ao longo da noite. Um beijo. Uma semana depois voltei com a minha leitura, que eu já tinha concluído Emma e que eu comprei na livraria nova, Mansfield Park, consegui ler em uma semaninha. Eu acho que se eu tivesse lido na ordem mesmo, teria sido mais interessante, porque eu não amei Mansfield Park justamente porque eu já tinha amado muito Emma. Então a comparação ficou até meio injusta, principalmente por conta das protagonistas. Aqui em Mansfield Park a gente vai ter a protagonista, que é a Fanny, e ela é filha de uma família com muitos filhos, então uma mulher, né, a mãe dela no caso, não se, entre aspas, casou
casou bem com um marido com uma renda muito alta, então acontece que ter muitos filhos faz com que eles levem uma vida um pouco mais pobre. E ela, essa mãe da Fanny, ela tem 2 irmãs que tiveram uma condição de vida melhor, especialmente a irmã com quem a Fanny vai morar. Então, desde nova, assim, acho que tinha uns 10 anos, a Fanny se muda pra casa dessa tia com os primos dela, só que ela sempre foi tratada, digamos que de forma inferior, não com a mesma importância que as primas delas, por exemplo, tinham em relação de educação, em relação a casamentos bem-sucedidos, enfim. E aí a gente vai acompanhar a história, né, dessa Fanny em Mansfield Park. Ela sempre foi uma pessoa um pouco mais que recebia as ordens sem questionar muito. E eu ainda não assisti às aulas relacionadas a Mansfield Park, porque eu demorei mais do que eu esperava. Eu achei que eu ia ler os 2 livros em 2 semanas e daria tempo de assistir às aulas, mas não deu. Então eu não consigo assistir às aulas agora, só no finalzinho de maio, provavelmente, então eu vou deixar parada aí as aulas. Mas eu ouvi a professora falando uma coisa que eu acho que é o ponto central do livro, que é a questão de essa crítica que acontece de uma mulher, ela não poder se mostrar interessada por nenhum homem, no sentido de que deve partir do homem o interesse em casamento, em algo mais sério. E então a mulher, ela tem que ficar lá, assim, disponível para que esse interesse aconteça. E quando, vamos supor, um homem por quem ela não esteja previamente apaixonada se interesse por ela, ela tem que demonstrar afeto instantaneamente. Ela tem que estar apaixonada instantaneamente, especialmente se esse homem tem uma condição financeira de família melhor do que a moça em questão. Então eu acho que a crítica mora muito a isso. A Fanny, por ter aquela colocação na sociedade, dentro da casa dela, ser considerada um pouco mais inferior, ela era provavelmente a última, sabe? Ninguém nem se importava se ela teria um bom casamento, se ela seria feliz, nem nada do tipo. E a partir do momento que ela começa a ser introduzida na sociedade, espera-se dela que ela se apaixone imediatamente pela pessoa que se interessa por ela. Mas aí o livro demonstra que não é assim que funciona. Então a gente vê uma protagonista que ao longo do livro ela não tem voz. E foi por isso, com certeza absoluta, que eu amei muito mais Emma, porque a Emma é justamente o contrário. Ela já é uma filha de uma família que já tem a herança dela, já tem a propriedade dela, e ela fala desde o início: não tenho vontade de casar, não preciso casar, não tenho motivo para que eu necessite casar. Então, na cabeça dela, o casamento é algo que irrelevante, assim, não vai mudar a vida dela e provavelmente ela vai se casar se ela quiser. E ela fala desde o início que ela não quer se casar. Então, ela tem esse ar de casamenteira, porque ela pensa: já que eu não vou casar, eu vou arranjar casamento para outras mulheres que me cercam, casamentos bons, casamentos em que elas saiam ganhando, entre aspas, né? Porque apesar da Emma ser uma personagem que eu gosto muito, é uma personagem que ainda traz muito essas coisas da sociedade dela, de determinadas classes não poderem se envolver com determinadas classes. E a Emma, num todo, ela é muito criticada, e eu achei isso muito genial, porque basicamente ela faz um papel que para uma mulher não era esperado. Mas se você for pensar, um homem fazia isso tranquilamente, era o que os homens faziam dentro daquela sociedade. Eles arranjavam casamento para as pessoas, para as mulheres, para os homens, isso era um papel do homem. E aí a Emma, enquanto mulher, ela foi lá fazer isso e ela foi o quê? Criticada. Gente, a Emma, não tem como, é a minha personagem favorita, atualmente é a minha protagonista favorita da Jane Austen. Eu amei cada página desse livro, eu amei todos os defeitos da Emma, eu amei as 2 leituras, assim, de verdade. Eu não achei Mansfield Park chato, eu achei muito bom, tanto que eu consegui ler ele em uma semana, apesar de ainda estar um pouco na ressaca literária. E Emma, eu fiquei apaixonada. Aí agora, de todos os livros da Jane Austen, só falta eu ler Abadia de Northanger, é o único que falta, porque início do ano eu li Persuasão, ano passado eu li Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito eu já li coisa de 3 vezes. Emma é atualmente o meu livro favorito da autora e eu tô muito feliz de ter conseguido, porque eu achei seriamente que eu não ia superar essas quase 1.300 páginas em 2 semanas. E agora em maio eu já li provavelmente o equivalente a todo o início do ano, porque eu consegui retomar um pouco mais o meu hábito de leitura, eu tô muito feliz com isso. Eu não sei se mais pra frente, quando eu conseguir assistir às aulas, eu vou conseguir mostrar mais alguma coisa pra vocês, mas aí a gente se vê num próximo Vida de Leitora. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!